Boa noite, minha gente. Estamos aí há um pouco menos, né, de uma semana das eleições. Eu quero agradecer muito ao pessoal que tem dado feedback em relação aos dois vídeos que a gente gravou aí recentemente, falando eventualmente, né, das votações para deputado estadual e tal, né? Então eu quero um pouco antecipar aqui. Essa vai ser mais uma live que eu vou falar da minha cidade, da minha região, né? Então, se você porventura não tem interesse, não tem amigos, parentes, conhecidos, não mora aqui, quiser pular, não se apoquente, pode pular essa live porque eu vou falar de questões locais. São questões gerais que podem exemplificar a situação que você vive na tua cidade, mas não é da tua cidade que eu estou falando, não é um aspecto geral. Por que eu estou insistindo nessa questão do deputado estadual? Tudo que a gente vivenciou em 2020, 2021, todos os nossos apertos, todas as piores situações que a gente vivenciou aqui em São Paulo, são decorrências da omissão e da incapacidade política dos nossos deputados estaduais. Tá? Então, a Assembleia Legislativa não é uma Câmara de Vereadores e a importância dela ficou muito clara nesse período aí de crise sanitária, né? Nós tivemos aí a maior parte dos deputados, né, atuando como capachos do governador, do calcinha apertada, né, do João Dória Júnior, e isso foi extremamente lesivo a empregos, a vidas, né, a empresas, a projetos de vida, projetos pessoais, projetos mais gerais, projetos empresariais, enfim, foi um desastre, né? A atuação dos nossos deputados estaduais foi sofrível, se mostraram muito aquém das nossas necessidades, né? Pois bem, uma amiga minha me perguntou se porventura, né, o candidato da cidade não for eleito, né, o candidato que é o candidato, é o filho do prefeito, não for eleito, quem que lembraria dos interesses de São Caetano lá na Assembleia Legislativa? Eu quero alertar duas coisas. A primeira, né, é muito raro o São Caetano do Sul ter um representante próprio na Assembleia Legislativa. Muito raro, né? Se for ver desde a emancipação da cidade de 1948 para cá, né, são muito poucos os períodos em que nós tivemos legislaturas com deputados eleitos da cidade defendendo eventuais interesses da cidade. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa é que São Caetano sempre foi uma cidade com uma arrecadação muito alta, muito forte. Então, sempre as demandas de São Caetano entram no final da fila, porque a São Caetano é tida como uma cidade rica, né? E os nossos políticos aqui erram muito, né? Porque falam, é cidade de primeiro mundo, vende essa ideia de cidade de primeiro mundo, de príncipe dos municípios, aqui não tem demandas sociais, aqui nós não temos problema, enfim. Vende uma série de miragens que não existem, né? E que no fundo, acaba prejudicando o pedido de verbas para a cidade, né? Porque os caras falam, bom, vocês são ricos, para que vocês estão querendo dinheiro? Então, isso também não acontece. O meu amigo Reinaldo Sarquis, né, novamente veio em meu socorro aqui. Eu agradeço muito ao Reinaldo, que ele tá sempre antenado nas coisas, né? E ele acabou, de certa maneira, me antecipando uma questão, me relembrando uma questão que eu toquei tangencialmente no último vídeo, mas eu não enumerei essa questão, né? Que é a questão daquele projeto 529, aquele que eu falei, né, que mexe com o ICMS, aumenta a cesta básica, aumenta o ICMS, né, tira os benefícios das pessoas com deficiência na aquisição de automóveis, aumenta o ITBI, né, aumenta o IPVA, enfim, né, elimina diversos órgãos estaduais, né, que faziam atendimento direto ao funcionalismo, enfim, né? Foi assim um projeto da maldade, né? Foi chamado de um projeto da maldade. Pois bem, né? Aí o Reinaldo me mandou uma matéria, né? Ele é sempre muito antenado, é uma matéria de agosto do ano passado, né? Essa matéria diz o seguinte: Dória multiplica repasse de verba política, precariza a transparência e gasta 1 bilhão até com deputados federais, né? Já é estranho, né? Porque o negócio dele deveria ser deputados estaduais e não deputados federais, né? Na verdade, ele deu dinheiro até para Mara Gabrilli, que é senadora,
né? Ele não tinha, né, não tinha obrigação e nem por que fazer isso, né? Então, em busca de consolidar sua candidatura à presidência da República, o governador de São Paulo multiplicou os repasses de verbas políticas para atender a pedidos de parlamentares. E a matéria vai por aí afora, né? Eu vou colocar aqui o link da matéria, até para vocês, né, se quiserem consultar, eu vou colocar no primeiro comentário do vídeo, eu vou colocar o link da matéria, se vocês quiserem consultar, ela dá links para outras matérias, até para vocês poderem consultar melhor. Pois bem, nos links, né, na matéria e nos links, não fala, né, quem foi que enumera alguns parlamentares que receberam. Fala que 94% dos parlamentares receberam a tal da verba, não cita os valores e também não cita todos os nomes. Então eu não consigo aferir se efetivamente o filho do prefeito teve acesso a essa verba, tá? É uma verba de R$1 bilhão, né? O que eu me lembro que nesse exato momento, né, um pouquinho antes, houve o anúncio por parte da prefeitura de São Caetano do Sul de estar contraindo um empréstimo aí de US$50 milhões, né? Não sei para que é esse dinheiro e se foi aprovado esse empréstimo, né, ou não foi aprovado esse empréstimo, mas o fato concreto é que foi pedido esse dinheiro, né? Então, se o dinheiro foi pedido pelo prefeito, que é pai do deputado, quero crer que não veio dinheiro nenhum para a cidade. Também nesse período, vocês talvez, o pessoal que anda dentro da cidade talvez vá lembrar, o deputado, filho do prefeito, colocou uma série de faixas na cidade anunciando e comemorando a reforma da estação da CPTM em São Caetano e Utinga, né? E também em Prefeito Saladino. Pois bem, isso faz quase um ano, aliás, nem é quase um ano, né? Faz mais de um ano, né? Isso foi, né? A matéria aqui é de agosto de 2021. Pois bem, o fato concreto é que essa reforma se arrasta e principalmente em Prefeito Saladino e Utinga, a população que se serve das duas estações se vê infernizada dia sim, dia não. A CPTM inverte, né, a mão dos trens, né? Um dia o trem que está indo para São Paulo não para em Utinga, ou só para em Prefeito Saladino e para em São Caetano. Aí no dia seguinte, né, o trem ele já não para em Utinga voltando de São Paulo. Ou ele para em Prefeito Saladino, aí ele para em Prefeito Saladino e para em São Caetano. E você tem que se virar, né? Você vai para Santo André, volta, né, para descer na estação de Utinga, ou você vai para São Caetano e volta para descer na estação de Utinga, depende do sentido que você estiver indo, você tem que fazer esse cambalacho aí para chegar, né, em Utinga, né? Em Prefeito Saladino a mesma coisa, né? Em São Caetano do Sul estão construindo uma estrutura metálica que está parecendo uma catedral, né? Enfim, a obra já se arrasta por um ano. O deputado que anunciou, né, o início das obras, a conquista dessa reforma, né, me parece que não está muito preocupado com as pessoas que usam, né, a estação de São Caetano, a estação de Utinga e a estação de Prefeito Saladino. Ele está preocupado em anunciar, né, que ele, em tese, conseguiu. Não acho que ele tenha conseguido porque é uma obra da CPTM, tem nada a ver com deputado estadual, né? Mas o governo do estado pode muito bem ter direcionado algum recurso para a CPTM para fazer essas reformas nas estações e o que ficou para o nosso deputado foi esse, digamos assim, prêmio de consolação, né? Se é que houve. Então, eu consultei até os anais aqui de Facebook e tudo mais, né? Fui no material de prestação de contas do deputado e tal. Eu não vi menção nenhuma dessa verba. Então veja, né, a minha amiga que me perguntou, veja, o governador de estado, ou então, né, o ex-governador de estado, aquele que a gente odeia, ele distribuiu mais de R$1 bilhão de repasse de recurso público para os deputados estaduais, né? Deputados estaduais, deputados federais e para senadores, mas só para os estaduais é quase 850 milhões que foi distribuído. A gente não tem notícia nenhuma de que veio dinheiro para São Caetano do Sul, né? O que a gente sabe, né, é que a prefeitura, para fechar o balanço todo ano, ela pede empréstimo, né? No ano passado, não sei se foi, repito, né, não sei se foi contraído ou não o empréstimo, mas foi solicitada a aprovação pela Câmara de um empréstimo de US$50 milhões.
Então, município que está recebendo verba federal e verba estadual, né? Verba federal, o município recebeu 18 milhões, não prestou contas, que eu tenha notícia, que eu tenha ciência, não prestou contas desse dinheiro, tá? Mais verbas vultosas para infraestrutura, por exemplo, não me consta que ela tenha recebido esse volume de dinheiro. Então, do meu ponto de vista, o nosso atual deputado não está servindo para nada, só está servindo para ser capacho do então governador e do atual também, né? Do atual também, porque eu tenho visto aí na campanha ele de braços e abraços com aquele desconhecido, né? Então é isso aí, minha gente, tenha uma boa semana. Eu acho que, para finalizar, né, é muito ingrata essa posição, né, porque eu estou aqui destruindo propostas políticas, ou pelo menos elucidando propostas políticas, não coloquei nada construtivo. Então eu vou usar essa semana para colocar aqui algumas alternativas, né, um trivial variado no menu aí de candidatos que podem ser, digamos assim, aquinhoado com os votos de vocês, né? Eu vou colocar algumas coisas, até porque é responsabilidade da gente estar oferecendo alternativas. Não adianta a gente só chegar e malhar, né? Então, temos que oferecer alternativas também, porque não é justo com as pessoas isso, tá bom? Então, aí, fica aí o meu abraço, agradecido a todo mundo que deu feedback, e se vocês puderem distribuir, se vocês concordam aí com o teor do que a gente está colocando, um beijo, distribuam o que a gente está falando aí, tá bom? Até mais, minha gente.